Fala galera do Cultura Geeks, depois de meses de espera, o anime de One Piece finalmente começou a explorar Elbaf de verdade. E o episódio 1157 já deixa claro uma coisa: esse arco não vai ser apenas sobre gigantes. Estamos falando de deuses, lendas antigas, árvores colossais e talvez até a origem de todos os mistérios do mundo de One Piece. E o mais assustador, o Luffy chegou a Elbaf há literalmente 5 minutos e já virou um matador de deuses. Então, vamos analisar absolutamente tudo que esse episódio revelou. Todas as referências escondidas, conexões com o mangá, teorias envolvendo Nika, Yggdrasil, Gulliver e até pistas sobre Laugh Tale. Porque sim, esse episódio parece simples, mas ele está escondendo muita coisa. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora falar do início insano do arco de Elbaf. Logo no começo do episódio, a gente já percebe que o anime mudou completamente o clima da história. E não é só pela nova abertura. A abertura nova, aliás, está recheada de pistas absurdas. Temos a introdução dos Cavaleiros de Deus, várias imagens que remetem diretamente ao futuro do arco e até elementos que conectam Elbaf com os mistérios do século perdido. E o mais interessante é que o anime já começa a brincar com uma ideia muito específica, a imagem de Nika como uma entidade divina. Porque dependendo da lenda, Nika pode ser visto como um salvador ou como um destruidor. E isso vai ser extremamente importante daqui para frente. Mas antes de entrar nas teorias mais pesadas, vamos falar do começo da aventura em si. O episódio abre mostrando uma vila estranha, totalmente construída com peças parecidas com Lego. Casas, muros, árvores, tudo parece artificial. E aí começa o primeiro detalhe curioso. Os gigantes daquela região parecem pequenos demais para o padrão que a gente conhece em Elbaf. E isso fica ainda mais estranho quando aparece uma abelha gigante que é maior do que eles. Os guerreiros comentam sobre o incêndio misterioso acontecendo na floresta e ficam desesperados para impedir que o fogo alcance a árvore Yggdrasil. Sim, finalmente o anime cita Yggdrasil oficialmente. Isso muda completamente o peso de Elbaf dentro da história. Porque Yggdrasil na mitologia nórdica é a árvore que sustenta vários reinos em seus galhos. Ela conecta mundos e em One Piece isso pode ser muito mais literal do que parece. Eu sempre gostei da teoria de que Elbaf possui conexões físicas com outras regiões do mundo, através da árvore colossal. Talvez galhos gigantes ligados aos Blues, talvez conexões com Skypiea, talvez até caminhos secretos usados pelo Shanks. E sinceramente, quanto mais o arco avança, mais isso parece possível. Porque percebam uma coisa, a árvore que vemos nesse episódio é gigantesca, mas ela ainda parece pequena comparada àquela mostrada nos flashbacks da Big Mom. Ou seja, talvez essa seja apenas uma parte da verdadeira Yggdrasil. E aí entra uma conexão absurda. Lembram da árvore Adão? Aquela madeira lendária usada no Ouro Jackson do Roger e no Dawson Sunny? O Frank contou que ela surgiu numa ilha marcada por guerras eternas, uma terra destruída inúmeras vezes, mas onde uma árvore colossal permaneceu intacta. E agora descobrimos que Elbaf talvez é conhecida como Warland, a terra das guerras. Cara, isso praticamente confirma que a árvore Adão está em Elbaf. E isso faz sentido demais. A Ilha dos Gigantes sempre foi descrita como uma terra de guerreiros. Conflitos, honra, batalhas intermináveis, então tudo começa a se encaixar. Árvore lendária, a terra das guerras, Yggdrasil, a madeira do navio do Roger, tudo aponta para Elbaf como um dos lugares mais importantes de toda a história de One Piece. Mas aí, o episódio começa a ficar ainda mais estranho. Os guerreiros comentam que algo gigantesco caiu na floresta, o chamado Deus da Orelha. E eles ficam em choque porque ninguém deveria ser capaz de derrotar uma criatura daquele tamanho. Só que enquanto isso, a gente corta para Nami. E aqui começa a parte mais divertida e ao mesmo tempo mais misteriosa. Porque a Nami acorda completamente perdida dentro de um castelo de brinquedo feito de blocos. Ela não sabe onde está, não sabe como foi parar ali.
e a única coisa que se lembra é que estavam no navio dos gigantes. Ela começa a chamar desesperadamente pelo Luffy, Sandy, o Soap, e aí surgem criaturas bizarras. Um ouriço gigante, um gato usando coroa, insetos enormes, tudo parece uma mistura de sonho com alucinação. E sinceramente, essa sensação parece até proposital, porque Elbaf está sendo apresentada quase como um reino mitológico, um lugar onde as regras normais parecem não funcionar. A Nami encontra o Soap e os dois fazem exatamente aquilo que a gente esperava. Entram em pânico e começam a fugir. E cara, o Oda realmente gosta de fazer o Soap sofrer, porque teoricamente esse deveria ser o arco dele. Todo mundo esperava que Elbaf transformasse o Soap num verdadeiro guerreiro do mar, mas até agora o cara tá fugindo de gato. Enquanto isso, o pai dele estava destruindo geral no episódio anterior. Tá complicado defender o homem. Mas aí vem uma das partes mais interessantes do episódio. O gato gigante muda de forma. Primeiro, parece um gato comum. E até agora o mangá nem explicou direito o que é isso. Pode ser uma Akuma no Mi? Pode. Mas também pode ser algo muito mais importante. Porque Elbaf parece estar conectado a poderes antigos, poderes naturais. Talvez até habilidades que existiam antes das frutas do diabo. E isso conecta diretamente com uma teoria absurda sobre Nika. A ideia de que as Akuma no Mi talvez tenham surgido a partir dos desejos das pessoas. Lembram da fala do Vegapunk? Das frutas representarem possibilidades da evolução humana? Agora lembra das lanternas de Wano? Os desejos subindo ao céu? Quero comida, quero liberdade, quero derrotar o Kaido. E o Luffy literalmente realizando esses desejos? Cara, parece muito simbólico. Como se Nika fosse uma entidade ligada diretamente à materialização da esperança. Talvez os poderes da fruta tenham nascido disso, dos desejos humanos. E Elbaf pode ser o lugar onde finalmente vamos entender essa origem. Mas voltando para o episódio, no momento em que o leão vai atacar a Nami e o Soap, surge o trio monstro. Sandy, Luffy e Zoro. E a cena é simplesmente incrível. O Sandy aparece furioso porque fizeram a Nami chorar. O Luffy entra usando o Gear 4. E o Zoro já chega pronto para cortar tudo. Os três fazem um ataque combinado e derrotam o leão instantaneamente. Só que o mais legal dessa cena é o paralelo, porque ela praticamente é uma recriação de uma cena muito antiga de Alabasta. Lá atrás, no capítulo 162, quando Luffy, Zoro e Sandy derrotam juntos o lagarto gigante de Sandora. E o Oda não faz esse tipo de paralelo à toa, porque a Alabasta está voltando com força para a história. Vivi voltou a ser central. Lily virou uma peça-chave do século perdido. E sinceramente, eu continuo acreditando que Vivi vai retornar oficialmente para o Chapéu de Palha. Ela praticamente é uma integrante da tripulação. E agora, o anime está reforçando ainda mais esses paralelos. Mas o episódio ainda guarda outra referência absurda, porque o gato que vira leão pode estar ligado a uma fala antiga do Soap. Lá em Enies Lobby, o Sugekink comenta que quando um gato vive mais de 100 anos, ele se transforma num monstro. E agora, temos literalmente um gato monstruoso se transformando. Cara, One Piece é outro nível. Oda planta coisas há décadas atrás. E o mais assustador é que o mangá já deixou pistas de que o tempo em Elbaf funciona de maneira estranha. Então, talvez esse gato tenha realmente centenas de anos. Ou talvez Elbaf altere o crescimento das criaturas, ou pior, talvez os seres dali evoluam naturalmente com o tempo, sem precisar de Akuma no Mi. E aí chegamos numa das partes mais interessantes do vídeo inteiro, as referências a Gulliver. Porque sim, Elbaf claramente está usando elementos das viagens de Gulliver como inspiração. E isso muda completamente a forma como a gente olha para o arco. Na primeira viagem, Gulliver vai parar numa terra de pessoas minúsculas, exatamente como os Tontadas. Inclusive, aquela cena da Robin sendo amarrada é praticamente referência direta à obra. Na segunda viagem, Gulliver vai para a Terra dos Gigantes, onde ele vive dentro de uma casa de bonecas.
Cara, é literalmente o que aconteceu com a Nami. Ela estava presa numa casa de brinquedo, cercada por criaturas gigantes. E tem mais. Em Gulliver, um dos perigos enfrentados pelo protagonista na Terra dos Gigantes são vespas gigantes, exatamente como no episódio, mas o detalhe mais importante vem depois. Na terceira viagem, Gulliver encontra uma ilha voadora extremamente avançada tecnologicamente, Laputa. E aqui entra uma conexão absurda, porque Laputa também é o nome do castelo voador do filme Castelo no Céu, do estúdio Ghibli. Um filme que tem muitas semelhanças com One Piece. Armas antigas, civilizações perdidas, tecnologia avançada, pedras misteriosas e, sinceramente, eu não duvido nem um pouco que Laugh Tale tenha inspiração direta disso. Talvez Laugh Tale esteja literalmente acima do mundo, escondida no céu, envolta por tempestades, fora do tempo, e se isso acontecer, Elbaf pode ser justamente a ponte entre o mundo atual e o reino antigo. A conexão entre os céus, os mares e o passado perdido. Isso explicaria por que esse arco parece tão diferente. Porque ele não está apenas apresentando os gigantes, ele está começando a revelar a estrutura do mundo de One Piece. E o mais engraçado é que enquanto isso acontece, o Luffy simplesmente está fazendo churrasco do Deus da Orelha. Os gigantes em choque porque alguém derrotou uma criatura sagrada. E o Luffy pensando apenas em comida. Isso fica ainda mais assustador quando lembramos que algumas lendas descrevem Nika como o deus da destruição. Será que a história verdadeira foi distorcida? Será que o governo mundial transformou Nika num monstro para apagar sua imagem de libertador? Ou será que existe mesmo um lado destrutivo desse poder? Porque uma coisa é certa, o Gear 5 não parece um poder normal. Quanto mais o arco avança, mais parece antigo, primordial, quase divino. E sinceramente, esse episódio pode parecer apenas uma introdução divertida, mas ele está plantando pistas gigantescas sobre o futuro da obra. Yggdrasil, a Árvore Adão, os deuses, Nika, as referências a Gulliver, a conexão em Laugh Tale, tudo isso está começando a montar um quebra-cabeça enorme. E eu tenho a sensação de que Elbaf vai ser o arco que finalmente vai começar a responder os maiores mistérios de One Piece. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse início de Elbaf. Vocês acreditam que Laugh Tale pode ser uma ilha no céu? Acha que Nika realmente tem ligação com a origem das frutas do diabo? E o mais importante, será que finalmente chegou a hora do Usopp virar um verdadeiro guerreiro do mar? Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!